E nos próximos capítulos da novela Renascer, Mariana descobrirá um segredo de Egídio que fará a moça ficar furiosa. A neta de Belarmino decidirá procurar Inocêncio e diz: "Eu sei quem pegou teu cacau, Inocêncio. Foi o Egídio." José Inocêncio, naquele instante, fica com sangue nos olhos e grita: "Aquele filhote de pica-pau! Eu bem que imaginei, mas é claro que só podia ter sido aquela desgrama. Mas ele vai ter o que ele merece. Até porque eu já liguei para um amigo meu, um delegado, e ele vai ainda hoje lá revirar todas aquelas terras." E naquele instante, Tião chega e fala: "Acontece que vai ser tarde demais. Aquele ali já tratou de se livrar de tudo aquele cacau. Eu falo isso porque eu mesmo vi. E se o senhor quiser, eu posso te levar até lá." José Inocêncio pede desculpa a Tião e o peão fala: "Você não precisa pedir desculpa. Eu faço isso para provar a todos que eu não tenho nada a ver com essa história." O fazendeiro olha para Mariana e pergunta: "E você? Por que decidiu me ajudar, depois de tudo o que aconteceu?" Mariana revela um segredo que descobriu enquanto estava na casa de Egídio. Todos, ao escutar, arregalam os olhos e ficam sem acreditar. Inácia, que era ali, fala: "Então, tinha sido Egídio? Por todos esses anos, nunca ninguém aqui pensou em uma coisa dessa. Nós todos sabíamos que aquele ali não prestava, mas nós nunca imaginamos que ele chegasse a tanto." José Inocêncio tem uma ideia e fala: "Mas eu já sei como recuperar aquele cacau e ainda por cima fazer o Egídio e a Eliana se arrependerem de tudo que fizeram." Todos, ao escutarem o plano, ficam chocados. E Egídio e Eliana, juntos, comemoram a sua vitória contra os Inocêncio, sem imaginar a tocaia que estão preparando para eles. Mas antes de continuar, me contem aqui de qual cidade vocês estão nos assistindo. E me digam se vocês estão gostando ou não da novela Renascer. Isso tudo poderá acontecer quando Mariana chegar na casa de José Inocêncio, gritando: "Inocêncio! Inocêncio! Eu tenho uma coisa para te contar!" Inácia, ao ver Mariana entrando, a empregada se aproxima da ex-mulher de Inocêncio e pergunta: "O que foi que aconteceu, Mariana? Por que você tá gritando dessa forma?" Mariana, nervosa, respira um pouco e responde: "Eu preciso falar com o Inocêncio. Eu preciso contar pra ele algo urgente." Naquele mesmo instante, José Inocêncio chega e, ao ouvir a ex-mulher, pergunta: "E o que você tem de tão urgente pra me dizer? Fale logo de uma vez." Mariana pensa um pouco e fala: "Eu sei quem foi. Eu sei quem foi que roubou teu cacau, Inocêncio." O fazendeiro a interrompe e diz: "Pois então diga quem foi esse desinfeliz, que eu vou fazer ele pagar caro por essa afronta." Mariana encara o ex-marido e conta: "Foi o Egídio. Foi ele e Eliana que mandaram Marçal pegar todo o cacau e esconder. Foram eles que armaram pra você, Inocêncio." O fazendeiro, ao escutar, arregala os olhos e diz: "Só podia ter sido aquele filhote de pica-pau. E pensar que eu acusei até o pobre do Tião, mas aqueles dois vão me pagar caro. Isso eu posso garantir." Inácia, ao escutar tudo, desconfiada, pergunta: "Mas por que você, Mariana, decidiu nos contar isso? Eu pensei que Eliana era tua amiga, e agora que você tá na casa daquele eu fico pensando aqui o que te motivou a vir até aqui
para falar uma coisa dessa pro Inocêncio? Mariana pensa um pouco e revela. Acontece que hoje, quando eu fui no escritório daquele crápula, eu acabei descobrindo algo que ele fez e que eu nunca vou poder perdoar. José Inocêncio e Inácia, ao escutar, ficam curiosos e o fazendeiro pergunta: e o que foi que ele fez de tão grave assim? Pra você tá com toda essa raiva? Mariana pensa um pouco, olha para o ex-marido e responde: o que ele fez foi imperdoável, mas por agora eu prefiro manter esse segredo. Mas você não se preocupe, Inocêncio, que no momento certo eu vou te contar. Mas agora é melhor que você se concentre em ir pegar o teu cacau. José Inocêncio fica mais curioso ainda e fala: pois tá bom, eu vou respeitar a tua vontade. Mas então me diga de uma vez, onde tá todo aquele cacau? Mariana conta tudo o que descobriu na casa de Egídio. O fazendeiro, ao escutar, fica feliz, mas Mariana alerta: quando for o momento, eu quero que você me deixe conversar um minuto a sós com Egídio. Eu quero falar, olhando nos olhos dele, tudo que eu descobri. O fazendeiro fica mais curioso ainda e concorda. E naquele momento, Tião chega e ao escutar tudo fala: nem perda o tempo de vocês, que aquele filhote de pica-pau já mandou se livrar daquele cacau todo. José Inocêncio encara Tião e pede uma explicação. Que conversa é essa, Tião? E como você sabe de tudo isso? Tião explica: um rapaz lá no acampamento viu, essa manhã mesmo, quando aquele maçal levou um caminhão cheio de cacau e abandonou no meio do matagal. José Inocêncio pensa um pouco e fala: aquele ali deve ter mandado tirar todo o cacau que ele roubou das suas terras, porque sabia que era só questão de tempo até que a polícia batesse lá. Tião responde: isso eu já não sei, mas o que eu sei é que tem um caminhão lotado de cacau lá no meio daquele matagal. José Inocêncio se aproxima de Tião e pede: eu te devo um pedido de desculpa por ter te acusado daquela forma. Tião encara o fazendeiro e diz: o senhor não precisa se preocupar, mas eu fiz questão de vir aqui pessoalmente para provar para todos que eu nunca peguei nada de ninguém e sempre trabalhei duro para ter o pouco que eu sempre tive. E sem perder tempo, José Inocêncio grita: Bento! Bento! O fazendeiro, impaciente, olha para Inácia e pede: me faça um favor, Inácia. Vai chamar o Bento aqui, que eu quero falar com ele, urgente. A empregada não perde tempo. Entra e chama José Bento. O rapaz, ao chegar na sala, vê todos ali reunidos e pergunta: tá acontecendo alguma coisa, pai? O senhor tá precisando de mim? José Inocêncio fala: tá sim, e eu mandei chamar você porque eu quero um conselho jurídico teu. José Bento, sem entender, pergunta: mas sobre o que é, pai? O senhor sabe muito bem que eu não passei na OAB. O fazendeiro fala: sei sim, mas também sei que de leis você entende. E acontece que eu tive um plano para dar uma lição em um filhote de pica-pau muito do sem vergonha e ainda de quebra em uma cobra que já tá me dando uma dor de cabeça há um bom tempo. Bento, curioso, pergunta: pois então diga, pai, do que se trata? Se eu puder ajudar, vou ter o maior prazer. José Inocêncio conta todo o seu plano, e todos ali, ao escutarem, ficam de boca aberta. José Bento pensa um pouco e fala: bem, se o senhor fizer isso, legalmente vai ser o fim de Egídio. Eu acho difícil ele se livrar dessa, principalmente conhecendo ele como conhecemos. Ele vai se acabar
com a própria ganância. José Inocêncio ri e fala: pois é, então, é só cada um aqui fazer sua parte, que não tem como dar errado. Já na fazenda do Coronel Egídio, Eliana e Egídio conversam. A viúva de Venâncio pergunta: eu ainda não entendi por que você mandou Marçal se livrar do meu cacau. Só em pensar em todo aquele cacau sendo desperdiçado. Egídio responde: você tenha paciência, que eu sei exatamente onde o cacau está. Eu só pedi para o Marçal tirar todo aquele cacau das minhas terras, porque a qualquer momento a polícia pode aparecer aqui e eu não quero enrosco pro meu lado. Mas é assim que a poeira abaixar, eu vou lá, pego o cacau, vendo e coloco cada centavo nas tuas mãos. Eliana responde: eu espero mesmo. Mal vejo a hora de colocar as mãos em todo aquele cacau, ou melhor, no dinheiro que ele vale. Naquele instante, Marçal chega e avisa a Egídio que fez tudo como ele tinha pedido. O coronel e Eliana comemoram. Momentos depois, Egídio recebe uma ligação. O coronel, ao atender, pergunta do que se trata. Um comprador desconhecido oferece uma fortuna para comprar um caminhão lotado de cacau. O coronel arregala os olhos e pensa: logo agora que todo o meu cacau já foi vendido. Egídio pensa um pouco mais e se lembra do cacau que pegou das terras de José Venâncio. Sem pensar duas vezes, o filhote de Pica-Pau vende todo o cacau que roubou, por uma pequena fortuna. Ao desligar o telefone, o Crápula comemora e fala: eu acabei vendendo por muito mais do que eu imaginava. Sem perder tempo, Egídio vai até Marçal e ao ver o capanga fala: eu quero que você pegue aquele caminhão de cacau e leve até esse endereço. Marçal, sem pensar duas vezes, responde: pode deixar, patrão, que eu vou cuidar disso agora mesmo. Enquanto isso, Tião leva Damião até onde Marçal tinha escondido o caminhão de cacau. Ao chegar perto, Tião fala: é aquele ali? É aquele o caminhão que Marçal deixou aqui. Damião se aproxima mais ainda e ao abrir o caminhão fala: ele tá cheio de cacau e eu tenho certeza que é o mesmo cacau que foi pego das terras do patrão. Tião responde: e por que o Egídio trouxe para tão longe de suas terras? Damião, sorrindo, explica: isso aqui é para que a polícia não encontrasse o cacau com ele. Mas já que está nas terras de ninguém, isso significa que esse cacau não tem dono. O jagunço de José Inocêncio leva o caminhão e o esconde em um outro canto. Já Marçal, ao chegar no local, tomou um susto ao ver que o caminhão tinha sumido. O capanga não perde tempo e vai até o patrão. Ao chegar lá, em desespero, fala: o caminhão sumiu, patrão. Egídio, sem entender, pergunta: como assim, Marçal? Que história é essa do caminhão ter sumido? Me diga, cadê o meu cacau? Marçal diz não saber, e Egídio, furioso, fala: pois desapareça da minha vista e vá procurar o meu cacau e traga aqui ainda hoje. Momentos depois, Tião aparece na casa de Egídio. O coronel, ao ver o peão, toma um susto e pergunta: eu posso saber o que você veio fazer aqui? Eu atrás de emprego de novo? Eu avisei, nem todo mundo ia ser caridoso como eu fui. Tião sorri e fala: não carece não, eu não vim atrás de emprego não. Na verdade, eu vim te fazer uma proposta que pode ser do teu agrado. Egídio escuta e curioso pergunta: negócio com você? Pois então fale de uma vez. Que negócio você quer fazer comigo, Tião? Tião vai direto ao ponto e fala: acontece que eu tenho um caminhão cheio de cacau
E como o senhor compra e vende cacau, eu pensei em vir aqui e te oferecer. Egídio percebe que Tião está falando do seu caminhão de cacau e com sangue nos olhos grita: Você não se faça de besta. Esse cacau que você está me propondo é meu. Agora me diga, onde foi que você colocou? Tião, com um sorriso debochado, fala: Eu acho que o senhor está confundindo. Até porque, se fosse do senhor, estaria nas tuas terras. Tenho razão? Egídio, sem alternativa, pensa: Eu preciso daquele cacau. Se não, vou acabar perdendo a fortuna daquela venda. O coronel encara Tião e pergunta: Pois me diga de uma vez, Tião, quanto você quer por esse cacau? O marido de Joana responde: Se o senhor me der aqueles 200 mil que o senhor me prometeu antes, eu já fico mais do que satisfeito. Egídio, ao ouvir, dá gargalhada e diz: Tião, meu bom homem, você só quer isso? Pois você traga o cacau, que eu te pago tudo o que você me pediu. Tião fala: O senhor não se ofenda, mas eu prefiro que você me pague antes, e aí eu te digo onde eu deixei o cacau. Egídio concorda, vai até o escritório e, ao voltar, entrega uma mala de dinheiro para o Tião. O peão, ao receber o dinheiro, conta para Egídio onde colocou o caminhão de cacau e vai-se embora em direção da fazenda de José Inocêncio. Eliana chega naquele mesmo instante e, ao escutar tudo, pergunta a Egídio: Mas onde você tá com a cabeça, Egídio? Por que você pagou aquela fortuna para aquele peão por um cacau que já era nosso? Egídio responde: Acontece que eu já vendi aquele cacau por uma verdadeira fortuna. Aquilo que eu dei a Tião é só um trocado comparado àquilo que nós vamos ganhar. E dessa forma, aquele ali vai ficar de bico fechado. Enquanto isso, Tião chega na fazenda de José Inocêncio e, ao ver o fazendeiro, fala: Pronto, eu fiz como o senhor mandou, e aqui está o teu dinheiro. José Inocêncio olha para a maleta de dinheiro e fala: Esse dinheiro é teu, Tião. Você pegue ele e compre a sua terrinha e leve sua família. Aceite como um pedido de desculpa. Tião, sorrindo, agradece: Muito obrigado. Eu vou poder finalmente comprar o meu pedacinho de terra e levar meus remelentinhos e a minha Joana. Mas se o senhor ainda precisar de alguma coisa de mim, é só falar. José Inocêncio fala: Agora você pode ir para casa, Tião, que você já fez mais que o suficiente. Tião sai e José Inocêncio faz uma ligação misteriosa. Já Egídio, junto de Massal, vai até o lugar que Tião disse que tinha deixado o caminhão com o cacau. E ao chegar lá, Egídio, ao ver o caminhão, abre um sorriso e diz: Pronto, Massal, agora você pega esse cacau e leve até o endereço que eu te disse antes. Mas antes que Massal pudesse sair dali, Egídio, de longe, escuta as sirenes da polícia. O coronel foge e, de longe, vê os policiais apreendendo todo o cacau e levando Massal junto. Egídio chega em casa furioso. Eliana, ao ver o coronel, pergunta: O que foi que aconteceu, Egídio? Cadê o cacau que você foi buscar? Egídio, com sangue nos olhos, responde: A polícia apreendeu tudo e ainda por cima levou Massal preso. Naquele mesmo instante, José Inocêncio chega e, ao ver o coronel e Eliana, fala: Ainda bem que eu encontrei vocês dois aqui. Eu vim aqui saber do meu cacau. Egídio, sem entender, pede uma explicação. E eu posso saber de que cacau você tá falando? Eu já te disse que não fui eu que peguei aquele cacau das terras que era do teu finado filho.
José Inocêncio ri e fala: eu não tô falando daquele cacau, até porque o delegado já me ligou e disse que encontrou ele dentro de um caminhão e por coincidência junto do teu capanga, aquele Marçal. Mas isso deve ter sido só uma coincidência. Egídio encara o fazendeiro e fala: disso eu já não sei. O que os meus funcionários fazem ou deixam de fazer fora dessa fazenda, eu não tenho como controlar. Mas, já que um amigo disse que encontraram o teu cacau, eu posso saber de qual cacau você veio aqui me pedir? José Inocêncio, sem perder tempo, fala: eu tô falando do cacau que eu pedi a um amigo para comprar doce ontem. Inclusive, eu pedi a ele para ser muito generoso. Egídio se lembra da venda que fez e responde: então foi você. Era você o comprador por trás. Mas acontece que eu me enganei, em modo que não vou poder te entregar aquele cacau todo. Inocêncio encara o coronel e diz: o problema, amigo, é que você vai ter que arcar com as multas por não ter entregue a tempo. E eu quero lembrar o amigo que é um valor bem alto. Egídio, ao lembrar que deu toda a sua reserva para Tião, o coronel fala que não tem o dinheiro e José Inocêncio responde: pois não tem problema, você só precisa passar para mim as dívidas daqueles agricultores que você ameaçou. Egídio, sem saída, transfere para José Inocêncio as promissórias de todos que lhe deviam. E José Inocêncio, ao sair dali, vai até os produtores e avisa: vocês podem ficar tranquilos que a dívida que vocês tinham com aquele filhote de pica-pau não existe mais. Todos, ao escutarem, decidem voltar a trabalhar com João Pedro. Egídio, furioso, espera no meio da estrada Inocêncio e fala: hoje eu vou me vingar e acabar de uma vez com aquele um. E quando o coronel vê José Inocêncio vindo de cavalo, Egídio aponta sua arma e todos ali perto escutam um tiro. Mas para surpresa do coronel Egídio, Mariana aparece atrás dele. E o coronel, vendo sangue saindo dele, olha para a neta de Belarmino e, sem entender nada, pergunta: você atirou em mim? Mas por quê? Mariana então revela: eu descobri tudo. Eu sei que foi você que se livrou do meu vô Belarmino. Eu descobri tudo ao ver os teus documentos no teu escritório. Egídio não resiste ao tiro, e Dona Patroa e Sandra herdam tudo o que era dele. Eliana é expulsa e sai sem nenhum centavo e sem ter ninguém que lhe ajude. Agora me contem aqui nos comentários se vocês gostaram do final de Egídio e de Eliana. E Tião merece ter as terrinhas que ele sempre sonhou? E não se esqueçam de deixar o teu like e se inscrever no canal para receber sempre os novos vídeos.